Você já pensou no quanto que a qualidade do som numa igreja é importante? Você já pensou na finalidade de uma igreja? Uma igreja serve para passar uma mensagem, para poder criar um ambiente de meditação e de oração para as pessoas. E a acústica, a audição, a sonorização é fundamental dentro desse processo. Eu estou aqui hoje com o Wellington e o Eduardo, da Shop Music, profissionais super gabaritados, com uma experiência ampla em sonorização de igreja. A gente vai bater um papo hoje sobre essas questões. Qual que é a forma ideal para um templo? Qual que é a forma ideal para propagar esse som? E aí a gente volta na história assim, eu tenho que fazer com que todo mundo tenha a mesma visibilidade para receber um som de uma maneira igual. Mas depois disso, o que eu tenho que pensar? Quais são os materiais de acabamento? Então eu vejo muito assim, arquiteto já chega com um projeto pronto, uma coisa super asséptica, querendo usar materiais que são muito atuais, e sem pensar que a própria caixa de som, a própria PA vai ser o elemento arquitetônico, e os elementos de absorção de som também são elementos de caráter estético, né? Então é um projeto que ele tem que andar junto. E um outro ponto que eu acho que a igreja está ali para passar uma mensagem que é falada e que precisa ser ouvida. Então, tratando dessa essência, nós temos que pensar o tempo, pensar o bem-estar das pessoas que estão ali, para que elas ouçam bem a mensagem que está sendo dita. Eu não sei, enfim, nosso público, mas na nossa experiência de 20 anos, a gente visita muitas igrejas. Eu, particularmente, vejo pouquíssimos visitantes de igrejas que sentam nos bancos frontais, nos bancos da frente. Normalmente, as igrejas recebem os seus visitantes e, claro, é uma situação normal do ser humano, ele, né, o primeiro contato, ele não quer se expor, eles ficam atrás. E geralmente é onde a gente enfrenta os maiores problemas de acústica. Muitas igrejas têm essa história da galeria, né? E aí a pessoa fica debaixo da galeria e no fundo da igreja tem uma portada de vidro, então o som vai bater ali, vai refletir, vai ficar uma caixa de ressonância, né? Então ele fica para poder ver o que está acontecendo, para poder entender como que é a pregação, e aí na verdade ele se desinteressa por aquilo, né? Uma vez porque ele não está entendendo. Ele não está entendendo, né? Muitas das vezes a pessoa que é responsável por aquela igreja entende que às vezes o fato de não estar entendendo, ele precisa aumentar o número de caixa. E muitas das vezes não é isso, né? Precisa se fazer realmente um tratamento adequado, porque às vezes ele já tem uma caixa de som que já está dimensionada para aquele ambiente, mas é o som que está reverberando naquele ambiente. Um ambiente às vezes não tratado é que vai dificultar em que a pessoa que esteja sentada ali conseguir entender a mensagem que ali ele foi para ser ouvida, né? Então isso é um erro muito comum, né? Vocês devem se deparar mais com isso do que eu, porque eles acham que realmente é colocar mais som ali dentro é que vai fazer reparar essa falta de compreensão da fala, uma coisa muito importante que acontece, às vezes eles acham que colocar uma caixa super potente na frente precisa ser mais potente para fazer essa abrangência, conseguir chegar até o fundo da igreja. E muitas das vezes esses pontos que tem dentro da igreja, eles precisam ser divididos, né? Então a frente precisa ter um som, debaixo da galeria precisa ter um outro dimensionamento de caixa, a parte de cima um outro dimensionamento, e isso nos equipamentos, isso tudo é dividido, né? E aí você faz isso aí para poder a pessoa receber esse som direto, né? Se ele começa a bater e voltar, ela já não está percebendo o som da maneira como o fabricante daquela caixa pensou, né? O que as pessoas às vezes esquecem quando vão fazer um templo é que o objetivo de quem está no templo é tão simples no sentido de ouvir, que eu dou um exemplo que é o seguinte: como deveria ser o som? É uma pergunta que a gente escuta muitas vezes. Eu tenho uma resposta que, como é simples, é difícil às vezes de fazer acontecer. A gente procura, claro, tentar ir por esse caminho. O som de uma igreja tem que ser como se o pastor ou o líder evangélico
estivesse falando com você. Uhum. Só que isso é impossível, né? Porque são muitas pessoas. E eu digo o seguinte, aí por isso que nós utilizamos os sistemas de sonorização e os projetos de acústica, para que a gente consiga tornar isso possível. Que eu que estou no último banco receba aquela mensagem como se estivesse lá na frente de baixo do altar onde ele está. De maneira confortável, né? Exatamente. Sem ser agredido. Sem ser, tem um volume alto, sem não entendendo o que está sendo dito naquele evento evangélico, cristão, ali, enfim. Mas essa simplicidade que, por ser às vezes tão difícil de ser feita, mas é ela que tem que ser buscada. Ninguém vai numa igreja e não quer sair dizendo, poxa, eu não entendi nada que aconteceu hoje na igreja, não ouvi nada que foi falado, não consegui entender a mensagem. A ideia não é essa. Perdeu a função, né? Exatamente. Perdeu o que ele foi fazer. Ele ficou 1 hora, 2 horas na vida dele, na qual não se cumpriu a função que era ouvir a mensagem. É engraçado você falar isso, porque eu já escutei um pastor falando isso comigo. Eu preciso ver o rosto da pessoa, eu preciso ver a expressão dela quando ela escuta o que eu falo. E ver o rosto da pessoa significa que eu preciso perceber que ela está me ouvindo e que ela está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então você vê o quão é importante essa questão da comunicação dentro de uma igreja.